Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Vamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: tenho pavor de baratas. Qual é o significado? Como nós já falamos muitas vezes, nós estamos agora num tempo de iluminar as nossas sombras internas, as nossas memórias de alma, os registros que nós trazemos de vidas passadas, de traumas, dor e sofrimento que passamos e que causou um impacto muito grande na nossa vida na época. Então os medos, eles sempre têm uma relação com este passado histórico nosso, individual de cada um, e traz aquela marca de dor, de sofrimento, que foi profundamente nos seus corpos, não somente materiais, mas também ficou a marca no seu perispírito. Existem certos traumas que são superficiais e eles desaparecem quando a alma desencarna, porque está apenas no corpo físico, emocional ou mental. Mas quando ele é muito profundo, ele atinge os corpos mais sutis, que são os corpos da alma que depois acompanham nas sucessivas reencarnações. Estamos também num tempo final de um grande ciclo onde a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração, onde não haverá mais dor e sofrimento. Então as almas que estão prontas para ascensionar, ou que estão se aprontando para ascensionar, estão também liberando essas memórias de dor e sofrimento. Ter medo de baratas ou de qualquer outro inseto, como ratos, cobras e também outros insetos que nós temos, às vezes, repulsa, ele nos remete a memórias de vidas passadas, quando passamos por situações, principalmente de prisioneiros em masmorras, em celas escuras, às vezes numa fossa profunda, onde o prisioneiro era jogado lá e ficava até o fim da sua vida. Às vezes os próprios insetos se encarregavam de dar fim à vida daquela pessoa. Então o trauma foi muito grande. Uma morte nessas condições, é certo que carrega no corpo da alma depois uma lembrança de dor e sofrimento muito profunda. E nas vidas seguintes, ou por muitas vidas, a alma precisa se limpar daquela energia negativa que carrega. Como estamos na última encarnação, nas provas e expiações, muitas memórias elas começam a aparecer, mesmo que nós não percebemos a causa ou não entendemos a causa. Mas sentimos realmente aquele medo, aquela força negativa. Às vezes também pode não ser medo, pode ser culpa, pode ser também qualquer outra coisa, mas principalmente o medo, ele se manifesta para que a gente apenas diga: sim, eu vivi uma situação onde esses insetos realmente me acompanharam e me causaram muito transtorno, tanto que ainda está lá aquela lembrança, mas foi numa vida passada. Nesta aqui eu não tenho esse problema. Existem esses insetos, mas eles estão nos seus lugares e não estão me atrapalhando, não estão me incomodando, mesmo que eles surjam na minha frente de vez em quando. Assim a gente faz o processo da iluminação daquela sombra e ela se dissipa, porque a sombra sempre se dissipa na luz e a luz é a própria consciência. Trazer para a consciência esta técnica de dizer: sim, eu vivi isso, mas já passou. Então você começa a se transformar, porque aquele medo vai desaparecendo aos poucos até sumir de vez. Assim também quem tem medo de água, quem tem medo de escuro, quem tem medo de doença, quem tem medo de qualquer coisa. O medo, eu sempre digo,
é algo que nós já vivemos. Ninguém tem medo de algo que não conhece, que nunca viveu. Mesmo porque é de vidas passadas, então muitos dizem, foi numa vida passada, então eu já naquela época morri, aquele corpo já foi enterrado, já desapareceu. Mas a memória transpessoal, aquele registro, aquela marca impressa no corpo da alma, ele nunca desaparece. Ele vai seguir. Mesmo trabalhando o medo, aquela marca fica, só que dela não causa mais nenhum problema, porque é apenas um registro de uma vivência sem trauma, porque o trauma é a dor que nós sentimos quando passamos pela situação. No momento que nós entendemos, aquela dor desaparece, aquela marca dolorosa some, transmuta, fica o registro da nossa história, mas sem nenhum problema. Então vamos para a segunda pergunta. Se a pessoa não abrir a consciência, ela ficará na terceira dimensão e teremos duas realidades dentro da Terra? Na verdade, nós vivemos várias realidades dentro da Terra sem que nós saibamos ou percebemos. Tem muitas pessoas que vivem uma realidade de consciência mais elevada. Nós estamos em transição. Muita gente acessa, nem que seja por momentos, a quarta dimensão de consciência, a quinta, a sexta, e tem alguns casos que, por lapsos de tempo, podemos atingir até a sétima dimensão. Mas depois ela se estabiliza novamente aqui na dimensão real, porque nós precisamos terminar a nossa caminhada na terceira dimensão de consciência. Se você olhar para os lados, as pessoas que você conhece, que convive, você vê que existem realidades diferentes. Cada um vê de uma forma certas situações. Por isso nós não conseguimos mudar o outro, porque o outro está na realidade dele. Na verdade, aqui a pergunta diz: se a pessoa não abrir a consciência, ela ficará na terceira dimensão e teremos duas realidades dentro da Terra? Eu diria que nós não vamos ter duas realidades, nós já temos duas realidades, ou até mais. Agora nós estamos fazendo o processo final da transição e as realidades elas se distinguem de uma forma muito explícita. A nova Terra terá uma realidade só, uma consciência mais elevada, da quinta para cima. Embora haverá 5 faixas dimensionais de consciência, da quinta à nona, mas não há conflitos, porque apenas a quinta dimensão já entende que ela pode se expandir para a sexta, sétima, oitava e nona sem se distanciar daqueles que estão momentaneamente na quinta, porque é uma outra realidade. Mas agora nós sempre tivemos aqui na Terra a terceira e a quarta. Isso falando em consciência humana, porque existem também as dimensões inferiores. A Terra tem a primeira dimensão, a segunda, a terceira e a quarta. Nós já falamos lá muito antigamente, a primeira dimensão é o centro da Terra, o núcleo de cristal. A segunda dimensão são os movimentos telúricos e os reinos: animal, vegetal, mineral, elemental. A quarta dimensão da consciência, então, já atinge as consciências humanas, que sempre vivemos aqui. A terceira enquanto encarnados, a quarta quando desencarnados, ou quando dormimos. E mesmo pessoas que conseguem conscientemente se desdobrar e fazer as suas viagens astrais, os seus desdobramentos na quarta dimensão. Só que agora nós vamos ter a quinta como base e as sexta, sétima, oitava e nona como possibilidades dentro da nova Terra, do novo ciclo da Terra. Então as dimensões diferentes, realidades diferentes, paralelas, nós sempre vivemos. A questão é que nós não compreendíamos isso.
A pessoa, por exemplo, quando está sob alucinógenos ou qualquer outra droga que faz uma alteração de consciência, ela vive realidades diferentes. Para aqueles momentos enquanto dura o efeito do alucinógeno. A pessoa que tem capacidades mediúnicas, ela pode se locomover dentro de dimensões diferentes de consciência. Quando você faz uma meditação, quando você faz uma canalização, numa concentração muito elevada, nós vivemos dimensões de consciência diferentes. Mas é que antes ninguém explicava isso e as pessoas também não se importavam com isso, não davam atenção. Então, na Nova Terra, teremos uma outra realidade totalmente diferente, porque a dimensão de consciência mínima será a quinta, bem acima da quarta, que agora nós começamos a compreender, porque sempre estivemos lá, mas não lembramos, porque é o mundo astral da Terra, é o além-túmulo, é o tempo que a alma vive enquanto o corpo dorme, ou quando o corpo está em coma, ou quando o corpo está cedendo espaço para a alma fazer uma viagem astral, por exemplo. Então, realidades diferentes temos agora. Não é preciso esperar a nova Terra. Se a pessoa não abrir a consciência, ela continua na sua dimensão mais baixa de consciência. Se ela expande, ela sobe. É o que acontece agora na ascensão, uma expansão, uma subida. Vamos aqui para mais uma pergunta. Quando sonhamos com alguém, pode ser um encontro dessas almas. O que dizer quando sonhamos com um personagem de um seriado? Eu acho que a maioria das pessoas já sonharam com um personagem de novela, de filme, um artista, enfim, uma pessoa famosa. É difícil ter alguém que não sonhou pelo menos uma vez. Não importa o tipo do sonho, o que aconteceu no sonho, mas sonhou com aquela pessoa. Nós dissemos que quando nós sonhamos com alguém, é bem provável que a alma tenha se encontrado com a alma daquela pessoa que sonhamos. Que diferença tem um ser humano famoso, que tem fama pública, que é muito conhecido, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa, colega de trabalho, colega de escola, vizinho? As almas, quando se encontram enquanto estamos dormindo, elas não têm preferência, agora vou encontrar só aquela pessoa. Ela encontra casualmente outras almas, assim como quando estamos acordados, estamos por aí trabalhando, andando pela rua, viajando, encontramos pessoas, mas não damos importância porque não conhecemos. Mas se nós encontramos lá no aeroporto um ator de cinema, de teatro, um cantor famoso, um jogador de futebol, uma pessoa pública muito conhecida, depois ficamos pensando assim, lá no aeroporto vi aquela pessoa. Mesmo que não tenha conversado, e você conversou também, não tem problema nenhum. O importante é que você viu, notou aquela pessoa. A alma, quando está fora do corpo, enquanto dormimos, ela pode encontrar essas pessoas. É a mesma coisa, a mesma modalidade de encontro, como se não fosse uma pessoa famosa. Já foi dito aqui tantas vezes que, enquanto nós dormimos, as almas viajam. Elas são quânticas. Na quarta dimensão, elas conseguem viajar ao redor da Terra em questão de segundos. E vê tanta coisa. Nós não vamos lembrar o que a alma fez numa noite. O sonho é apenas um lapso de tempo dentro daquele período que nós dormimos, porque ele pode ter durado um segundo e temos uma história longa para contar. Porque é outra dimensão. É diferente aqui da dimensão da matéria, que tudo é medido, tudo é materializado. Precisa de muito tempo para percorrer um curto espaço de distância.
Então, não vejo nenhuma diferença você ter sonhado com um ator, um personagem de um seriado, do que se tivesse sonhado com uma pessoa que desencarnou, que está encarnada ainda. O sistema é o mesmo. Vamos aqui para mais uma pergunta. Os que estão com 70 a 80 anos não poderão ir para a nova Terra caso desencarnem antes? Esta talvez seja uma das perguntas mais feitas ao longo desses anos que eu posto coisas na internet. Desde 2014, 2015, lá quando a gente já trazia muitos assuntos da nova Terra, da quinta dimensão de consciência, do novo ciclo que se avizinha. As pessoas não estão a entender, aliás, as pessoas não, algumas pessoas não conseguem entender que não é a idade, não é o corpo que vai ascensionar, é a alma. A alma tem milhões de anos. Só aqui na Terra são centenas de milhares de anos. E é esta caminhada, durante esse longo tempo, que a alma se preparou não para ascensionar. É como uma escola. Começou lá no primeiro ano e vai subindo de grau. Não importa a idade. Tem pessoas que desencarnaram há poucos dias. Algumas vão desencarnar dentro de alguns dias. Vai ter almas que vão ficar encarnadas no final da transição. Então vão passar com corpos físicos, porque o corpo vai estar preparado para a nova energia da nova Terra. Mas não significa nada se está vivo, se está morto, como se diz, no final da transição. A alma que desencarna agora e está na frequência da nova Terra, ela já está garantida na nova Terra. Ou ela volta antes do final da transição, como uma criança que ainda está nascendo, todo dia nasce crianças. Ou então ela volta depois que terminou a transição, provavelmente não vai ter mais gestações de mães, mas terá a corporificação, a materialização de corpos. Mas a alma pode retornar para a nova Terra. Se ela desencarnar sem a frequência da nova Terra, ela não vai voltar mais. Isso acontece desde 1950. O último século da transição planetária, as almas que encarnaram têm a chance de ascensionar. Se não fazem o mínimo necessário, não ascensionam e pronto. Não tem o que fazer. Tem almas que encarnaram 2 vezes, 3. Pessoas que desencarnam às vezes prematuramente, como crianças, elas vêm talvez em 2 etapas ou até 3 etapas para se garantir, para aliviar a carga devedora da sua alma e se garantir mais facilmente, sem grandes sacrifícios. Mas tem pessoas que não fazem nada, não fazem o mínimo esforço. O que é estar na frequência da nova Terra? Se nós passamos aqui todas as encarnações anteriores e mais essa, aprendendo a ser luz, a ser sombra, ou seja, vivendo na intenção do bem ou do mal. Nós já aprendemos tudo. Agora nós temos que ter a consciência do que é bem e o que é mal, e só praticar o bem. Se nós praticarmos o mal, corremos o risco de não ascensionar, porque dependendo da carga que nós temos para limpar, não vai dar tempo. É claro que não vai ser uma ação aqui, outra ali, que vai impedir a ascensão. Como eu sempre digo, o aluno, para passar na escola, não precisa tirar 10, talvez a média 7 já seja suficiente. Mas temos que ter a média. Então as pessoas que se comprazem no mal, insistem no mal, essas não têm mais condições, porque elas não querem, não fazem o necessário. Não é a idade. Eu espero que as pessoas entendam isso, porque essa pergunta eu já repeti muitas vezes a resposta e as pessoas já estão enjoadas de receber essa resposta. Porque a maioria acompanha todas as postagens e entende isso. É claro que de vez em quando tem algum leitor ou de um texto, ou então alguém que assiste um vídeo
primeira vez ou pelas primeiras vezes e ainda tem dificuldade, então não tem problema, as perguntas vocês podem fazer. Mas tem perguntas que às vezes eu nem respondo, porque já foi respondido muitas vezes. E é importante também que as pessoas leiam os comentários abaixo dos vídeos, porque tem as respostas quando tem questões lá. Aqui eu faço apenas algumas respostas, aquilo que dá para fazer lá segundas-feiras. Mas tem muita pergunta que eu respondo lá na própria pergunta abaixo dos vídeos. Às vezes comentário de pessoas trazem muita informação. É preciso um pouco de esforço. É preciso um pouco de interesse. Porque é muito prático ir no mercado e pegar na prateleira e pagar e pronto, mas tem que entender o processo de tudo isso. Como começou a preparação daquele alimento lá, se é um cereal, desde o plantio, a colheita. Temos que entender a vida. Senão a gente fica no piloto automático e não faz nada. Não vive nada. Não experiencia nada. Vamos nos esforçar um pouquinho também e fazer a nossa parte, como disse o próprio Cristo Jesus, né? Ajuda-te que eu te ajudarei. Tá bem? Vamos então para mais uma pergunta. Fale sobre telepatia. Por que, ao acordar, fico com a impressão que uma das naves espaciais quis me dizer algo e não me disse? Então, provavelmente, essa pessoa que fez essa pergunta sonhou com uma nave espacial e no sonho ela entendeu que a nave queria dar um recado. Mas esse recado não foi dado. Não é só com uma nave. Às vezes nós sonhamos com algumas pessoas, ou com algum ser, que a gente não sabe quem é, e que queria dizer algo, mas a gente não lembra se ele disse. Se ele disse, a gente não lembra. E se ele não disse, então fica a impressão de dizer que ele não disse nada, ele queria me dizer, mas não falou nada. Na verdade, o significado é o mesmo. O sonho é uma metáfora, ele ainda não é uma resposta exata. Não é real ainda como nós vivemos o dia a dia. Não estamos preparados, às vezes, para receber aquela resposta. Então, talvez você que sonhou com a nave, que ela ia te dar um recado e depois ela não deu, é porque você ainda não está pronta para saber o significado daquele recado. Bem provável que a nave te deu o recado, mas você guardou no teu subconsciente porque você não está pronta ou pronto para receber a informação agora. Não é hora. Temos então, como foi dito aqui já numa das perguntas anteriores, a expansão de consciência quando estamos dormindo, porque a nossa alma vai para a quarta dimensão de consciência. Mas nós não podemos saber as coisas que acontecem lá, senão a gente lembraria tudo o que aconteceu enquanto a gente estava no plano astral também. Lembraria tudo o que sonhou de noite e atrapalharia o processo final da terceira dimensão, que é muito limitada. Se nós temos ainda aulas, lições, aprendizado, resgates, enfim, temos ainda atividades da nossa consciência na terceira dimensão, nós temos que terminar. Não podemos pular etapas. É um tempo final, sim, mas ainda tem algumas coisas que nós precisamos resolver. Por isso ainda não podemos lembrar das vidas passadas. Por isso ainda temos o véu do esquecimento que vai ser erguido em breve, mas por enquanto ainda precisa estar ali, por uma razão. Então, os sonhos, seja com naves espaciais, seja com extraterrestres, seja com qualquer pessoa, com qualquer coisa, ele sempre é uma metáfora. Você sabe que teve um encontro. Você teve um encontro com as naves. Senão você não lembraria que era uma nave. Mas o que ela te trouxe, o que ela queria te dizer, ainda você não está pronto para receber. Portanto, o sonho, ele sempre é muito subjetivo. Não dá para a gente dizer é isso, é aquilo com toda certeza. Não. Ele diz muito mais para o sonhador do que aquele que quer interpretar o sonho dos outros, porque interpretar sonhos é muito complicado.
Podemos dar um chute no escuro e acertar, mas eu posso dizer que não é fácil. Porque não, se fosse fácil, então não precisaria esquecer. A gente saberia ele nitidamente, realmente o que ele quer dizer. Às vezes tem uma premonição, sim, tem alguns recados mais específicos, mas dentro daquilo que a nossa consciência consegue assimilar, consegue destrinchar. E aqui vamos para a última pergunta de hoje. Qual o destino na 4D, quarta dimensão, no umbral, da alma que desencarnou com Alzheimer? Quando a gente fala umbral, as pessoas ficam assustadas, mas todo o plano astral é umbral da Terra. A alma desencarna, ela vai para o umbral. Às vezes ela fica presa a alguma coisa aqui, fica um tempo ainda por aí. Mas o umbral, ele já começa aqui na crosta da Terra. O umbral, ele tem um umbral grosso, baixo, que é pesado, está bem rente a nós. Alguns metros, dizem 30 metros, 50, sei lá quantos acima. Isso também não importa. É praticamente rente à crosta da Terra. É o umbral onde as almas mais pesadas ficam. Depois ele vai se sutilizando na medida que ele se eleva, então são muitas faixas, mas dividido em 3 principais: baixo, médio e alto. O umbral baixo fica aquilo que chamavam de inferno. O médio é onde as almas que desencarnam vão para as colônias espirituais da Terra, são acolhidas lá, então ali seria uma faixa que poderíamos dizer que seria o céu, mas eu acho que isso também é muito fraca essa comparação, porque céu e inferno a gente vive quando está encarnado. Mas é onde há uma certa tranquilidade. Depois de passado o seu período de adaptação, que não é muito longo, as almas se colocam a serviço e elas têm uma vida na 4ª dimensão tranquila, porque não tem corpo físico, não tem dor, não tem sofrimento. E elas se preparam através do auxílio do trabalho e da preparação também de estudos, e muita coisa elas fazem lá para se preparar, para elaborar um novo plano encarnatório. No umbral baixo não se faz plano encarnatório. Pode acontecer encarnações compulsórias, mas plano encarnatório tem que ser feito no umbral médio, onde estão as colônias espirituais, onde há uma preparação e um amparo para a elaboração desse projeto encarnatório. E o umbral alto é onde estão os mentores mais elevados, aqueles que auxiliam as colônias e também podem auxiliar o umbral baixo e também a crosta aqui dos encarnados. Então aqui a pergunta diz: qual o destino na 4ª dimensão de consciência da alma que desencarnou com Alzheimer? Todas as doenças, elas são dos corpos materiais, seja físico, seja mental, seja emocional. Não importa, esses corpos não vão junto com a alma. O que é o Alzheimer? É um problema neural do cérebro, da cabeça, como se diz. Não é da alma. A alma não é doente. A alma nunca fica doente. Ela experiencia num corpo doente uma experiência para sentir aquilo. Espiar uma dívida do passado, um karma, mas enfim. O corpo é que fica aqui e a doença desaparece, junto com a decomposição, a cremação do corpo. A alma leva apenas uma certa impressão daquilo que ela viveu os últimos tempos de encarnada. Por isso que quem assiste o filme Nosso Lar, ou então lê o livro Nosso Lar e outros tantos, entende que as almas que tiveram muito problema de saúde aqui na Terra, elas precisam de um tempo para se curar lá, como se fosse um corpo ainda doente, porque fica, às vezes,
impresso no perispírito a dor, o sofrimento, a doença, principalmente quando uma doença é muito dolorosa, como um câncer, por exemplo, ou quando a pessoa sofreu traumas, se quebrou muito o corpo, quebrou os ossos, às vezes também morreu num incêndio. Então tem coisas que é preciso tratar e é tratado de uma forma quântica, porque o tratamento não é lá na alma, é no perispírito, apenas aquela, como se fosse uma mancha daquela dor. Mas é pouco tempo, não é um tempo longo. Eu diria que o tempo um pouco mais longo, às vezes, é o arrependimento que a alma sente de ter feito coisas que não podia fazer e não ter feito coisas que devia ter feito. Então ela se arrepende porque a encarnação ela já começa a entender que é um processo difícil de preparar. Não é a morte que dá medo na alma, porque a morte do corpo é a libertação da alma. Ela volta para uma dimensão onde não precisa sofrer. Mas ela sabe que reencarnar é difícil porque ela precisa passar por um processo de adensamento muito forte, começar tudo novamente, e vem, esquece e sofre depois aqui porque tem as experiências para ser feitas, as provas e as expiações. Então, reencarnar novamente é uma coisa que incomoda a alma. É como a pessoa que foi presa e depois é solta. Então, quando solta, ela se liberta. Então, a alma se liberta do corpo que estava presa. E depois, daqui a pouco, aquela pessoa recebe uma intimação, tem que voltar para a cadeia. A alma, quando vai reencarnar, sente a mesma emoção, a mesma sensação. Então, aquilo que a alma sentiu no corpo, ficou no corpo. O Alzheimer é uma alteração do seu sistema neural e a pessoa perde a consciência praticamente, aquela consciência biográfica, obviamente. Ela tem uma vida um pouco dura no final, mas eu sempre digo que não é nem para aquela alma que tem o Alzheimer. Quem sofre mais são os familiares, aqueles que precisam cuidar dessa pessoa. Então, às vezes o karma é maior daqueles que estão ao redor daquele que tem Alzheimer. A alma que tinha no seu corpo físico essa doença, ao desencarnar, ela devagarinho, talvez não seja num dia, talvez nem numa semana, mas em pouco tempo ela já está recuperada. O destino dela não é por causa da doença lá na quarta dimensão. Ela pode ir para qualquer faixa dimensional da quarta dimensão, porque são divididas em faixas menores. O que vai destinar a faixa de frequência do umbral é aquilo que ela viveu antes de estar o Alzheimer já implantado no seu sistema neural. Por quê? Quando ela está com Alzheimer, ela não decide mais nada. Ela poderia desencarnar, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, como eu disse, tem as lições para quem está próximo. Aquilo que a pessoa, antes de ficar com Alzheimer, executou, de bem e de mal, aquilo conta, sim, para o destino da alma, mas não o Alzheimer em si. Eu posso dizer com toda certeza, porque muitas vezes eu recebi comunicação direta com espíritos, com almas desencarnadas. Uma vez eu lembro que eu estava atendendo uma pessoa, fazia 3 dias que ela tinha perdido o pai, e ela estava sofrendo muito. Ela sofria porque ela não sabia como o pai dela estava depois do desencarne, porque ele sofreu bastante com a doença, e ela se sentia também um pouco culpada por talvez não ter feito, é sempre assim, podia ter feito mais. Eu acho que isso é uma preocupação desnecessária, porque se nós temos a boa intenção, aquilo que nós fazemos é o melhor que podemos fazer. Não tem que ficar se arrependendo depois.
Até porque aquela alma que desencarnou, depois que desencarna, entende muito mais do que enquanto está encarnada. Mas ela tinha uma dor muito grande dentro de si, e na conversa, de repente, a alma do pai dessa senhora se manifestou e deu o recado. Falou para ela: não precisa sofrer, não precisa se preocupar. Eu estou muito bem. Aquela dor que eu estava sentindo enquanto eu estava encarnado, eu já não sinto mais. É como se eu não tivesse passado pela doença. Então, a resposta que veio tranquilizou a filha. Então, tem algumas teorias que dizem: não, a alma não pode em 3 dias se manifestar. Eu só sei que ela se manifestou. Mas eu também entendo que, às vezes, como outros casos também que eu tive contato com almas desencarnadas, eu sabia pela condição de vida da pessoa, porque eu conhecia a pessoa, que ela não podia ainda se comunicar com os familiares, porque a vida era uma vida desregrada, e aí demora muito tempo para ter a permissão para se comunicar com os familiares. A gente tem conhecimento sobre as leis divinas, e às vezes vinha essa pessoa se comunicar com os familiares, trazia a mensagem. Mas a gente entende, só que não podemos falar para a pessoa que recebe a mensagem: olha, não foi o teu pai. Foi um outro espírito que veio trazer a mensagem. Isso acontece muito. Mas se a pessoa entende que a mensagem é do pai e ela acha que é o pai, ela fica tranquila, ela fica feliz. Então nós não podemos tirar esse momento de alegria, essa satisfação interna que essa mensagem traz. É a mensagem verdadeira. Só que, como nós sempre dizemos, existe o espelhamento. Quando uma alma que não é encarnada quer passar uma mensagem, ela não pode chegar, ela faz um espelhamento e outras almas trazem a mensagem como se fosse dela. Por isso que tem pessoas que dizem: não pode, não é possível receber mensagem de seres muito elevados como Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Jesus Cristo. Talvez eles não possam trazer a mensagem diretamente, porque eles estão numa dimensão muito elevada. Mas eles utilizam-se de holografias, espelhamento. Então eles passam a mensagem para outra alma, que está numa vibração um pouco mais baixa, mais próxima de nós, e se precisa mais uma, quantas precisar. Mas chega a mensagem original. Quando nós entendemos como funciona esse espelhamento, essa forma de hierarquias, porque energias muito elevadas, se elas vêm diretamente, elas fazem um estrago. Um médium que recebe uma mensagem, por exemplo, de Jesus Cristo, direto dele, talvez não sobreviva. Nós sabemos o que é energia, o que é frequência. Não é preciso muito estudo para entender isso. Então o que acontece? Eles se utilizam, é como o chefe, o dono de uma empresa quer dar um recado lá para o cargo mais inferior dentro da empresa. Ele não precisa ir ele pessoalmente. Ele dá o recado para o seu subalterno próximo e outro vai dando para o outro até chegar lá. É assim que também funciona no mundo espiritual. Então a mensagem ela vem da forma que tem que vir. Não importa. Eu quero saber quem é que deu a mensagem. Olha, desde que eu canalizo, eu nunca me importo muito com quem está mandando a mensagem. Eu recebo a mensagem, o que importa é o conteúdo dela e que serve. Será que é do Jesus? Será que é de Mãe Maria? Será que é de um ali da 4ª dimensão, das colônias espirituais? Alguém que eu conhecia que desencarnou? O que importa isso? As mensagens, elas vêm para nos auxiliar, independente como chega e de quem vem. A curiosidade não serve para nada, apenas como curiosidade.
O importante é entender, compreender e evoluir com as informações. Fazer o processo que precisamos fazer. Nada mais que isso. Então, quem desencarna, não importa a maneira que desencarnou. Qual a causa do desencarne? O que importa é a condição de elevação ou não, a questão ética e moral daquela alma. Isso sim, isso vai destinar o andar do umbral que ela vai ficar. Mas a causa mortis não tem nenhuma importância. Para a alma, não. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.